Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Eu aqui, Zé Saraiva, ainda substituindo Moreira Serra. Um abraço ao amigo Moreira Serra, deve estar voltando agora em janeiro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mudanças climáticas, especificamente mais na parte regional, sobre a nossa cidade, sobre São Luís, o clima de São Luís. E para isso a gente trouxe o professor, um amigo querido, o professor Luiz Jorge. Professor Luiz Jorge, muito obrigado pelo convite. Saudações, Saraiva, saudações a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês nesse dia para discutirmos situações muito apropriadas, não apenas pelo momento de transição entre o período seco e o período chuvoso que nós vamos enfrentar nas próximas semanas, mas sobretudo para informarmos a população de uma série de situações específicas dentro das questões climáticas. Eu sou professor, Saraiva, da Universidade Estadual do Maranhão há 17 anos, ligado ao Departamento de Geografia, e já trabalhamos um pouco, inclusive juntos, sobre essas situações climáticas da nossa ilha, especificamente do nosso município, e é um prazer estar com você nessa manhã. Nesse dia. Revelo, professor. Luiz, de uma maneira geral, as pessoas hoje tratam essa questão climática, todo mundo tem opinião, né? Agora, em termos de ciência, de teoria mesmo, assim, pelo menos daquilo que eu pesquisei, as pessoas relatam, vamos dizer assim, a história relata mais que o homem começa a interferir a partir da Revolução Industrial, a partir dos idos de 1700, com o carvão, com essa estrutura industrial que apareceu. A partir dali é que ele começa a utilizar também os combustíveis fósseis e dali em diante houve uma alteração, isso a ciência comprova isso. Ou por que eu estou perguntando isso também, Luiz? Porque eu já ouvi algumas pessoas, não li teoria, não vi teoria assim especificamente, mas já ouvi falar que a Terra tem ciclos de aquecimento e de resfriamento. Explica um pouquinho isso para a gente. Essa sua colocação, meu bom amigo, ela é fundamental e ela é muito embasada em uma série de descobertas científicas que nós tivemos ao longo do último século. Bom, vamos começar pela forçante natural. Sim. Quem é o principal responsável pelas dinâmicas atmosféricas no planeta? É o Sol. 96% de todas as dinâmicas atmosféricas que nós temos são direta ou indiretamente associadas aos movimentos que a Terra desenvolve, sobretudo em torno do Sol, e, consequentemente, como a Terra recebe, em alguns momentos, em alguns locais, maior ou menor quantidade de radiação solar. Sim. E isso, claro, sendo desenvolvido não ao longo de semanas, mas isso sendo desenvolvido ao longo de dezenas de milhares de anos. Existe uma teoria, que ela já foi comprovada, de que nós passamos sim por ciclos de aquecimentos e ciclos de resfriamentos. Só para termos uma ideia, isso comprovado mundialmente cientificamente. Nós temos aquecimentos que duram entre 10 e 15 mil anos e resfriamentos que duram entre 30 e 100 mil anos. Sim. Só para nós termos uma ideia, nos últimos 1 milhão de anos nós ficamos mais tempo em eras do gelo, ou idades do gelo, do que em épocas de aquecimento global, como nós estamos no presente momento. Esse aquecimento que nós estamos, ele começou não com a Revolução Industrial, como muita gente coloca. Na realidade, ele foi acelerado com a Revolução Industrial. Mas ele começa mais ou menos entre 10 e 12 mil anos, de forma não uniforme, mundialmente falando, mas começa, sobretudo, na região do Crescente Fértil, que é aquela região da Turquia indo até o Iraque, antiga Mesopotâmia. Depois começa nas Américas, América Central, América do Sul, e com isso se desenvolve, mais ou menos 10 mil anos atrás, para o mundo inteiro passar por um ciclo de aquecimento. Esse ciclo, ele é absolutamente natural. Sim. Contudo, com a descoberta da agricultura, com a expansão da pecuária associada, claro, à domesticação animal, de animais de grande porte, como, por exemplo, búfalo, gado bovino, de médio porte, ovinos, caprinos, que precisam de muitas áreas para se desenvolverem, e também com a descoberta
daquela que talvez seja a maior invenção da humanidade, que são as cidades, Sim. ou seja, os pontos de encontro e de troca, nós tivemos a primeira forçante humana responsável por alterar o clima, não da Terra, Sim. mas de determinados pontos do planeta. Isso acontece no Egito, 6.000 anos atrás, isso acontece na América Central com os maias, 5.000 anos atrás, isso acontece na Europa em vários pontos, entre 6 e 5.000 anos atrás, e acontece também na América do Sul, com algumas civilizações que inclusive podem chegar a idades superiores a 7.000 anos, inclusive mais antigas do que civilizações europeias. De todo modo, em larga escala, com a queima de combustíveis fósseis, é ali no final do século XVII, início do século XVIII, entre 1690 e 1710, que nós temos os primeiros passos das revoluções industriais, porque até agora foram pelo menos 4 grandes revoluções industriais. Nós estamos já no fim de uma para adentrarmos na quinta. Tá? E isso tem permitido com que nós tenhamos 3 coisas. Para uma boa teoria se consolidar, a gente precisa pelo menos de 3 suportes. Sim. E essa tem 3 suportes. O primeiro suporte há alterações climáticas por causa das inovações industriais e por causa da queima de combustíveis fósseis. Sim. Tá? O segundo aspecto é que essa revolução ela fez com que nós pressionássemos mais a natureza por recursos minerais, recursos vegetais, além de recursos hídricos. E isso altera a dinâmica ambiental da superfície da Terra, ou seja, altera a forma de uso da superfície. E o terceiro aspecto é que isso faz com que a população cresça. Perfeito, Luiz, perfeito. Eu tinha essa percepção mesmo e agora tu conseguiste concatenar toda a visão teórica que eu tinha. E em termos hoje de controle de Estado, falando assim, o que é a ciência, o que a universidade hoje tem, quais são as referências que a gente tem embasado em todo esse contexto teórico? Bom, o que nós temos hoje? Vamos sair do paradigma mundial para chegarmos mais próximo da nossa localidade de vivência. Isso, porque eu acho que é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas discutem muito, está discutindo lá o Rio Grande do Sul, legal, é bom, é o Brasil, mas a gente precisa falar um pouquinho da nossa região, né, do nosso local. Aí a gente encontra, por exemplo, agora no mês de novembro, acontece em um país asiático a COP29. A COP29 está tratando, ou melhor, desde a primeira versão, lá nos anos 1990, ela trata de como os países, mais de 150 países, devem lidar com as mudanças atmosféricas, as mudanças climáticas. Teve o Protocolo de Quioto, o Tratado de Paris, que são tratados internacionais que deveriam ser entronizados em cada um dos países signatários. Diretrizes gerais. Diretrizes gerais, para recuperação de áreas degradadas e sequestro de carbono, sobretudo, além de mitigação, diminuição drástica de desmatamento e de emissão de poluentes. Sim. Só que quando nós chegamos dentro dos países, aí eu pego o contexto do Brasil, apenas em 2009 o Brasil começa a tratar de forma legal aquilo que é o enfrentamento dessas questões de paradigmas extremos de clima. Sim. Através de uma lei, tá? Que é a Política Nacional de Controle das Mudanças Climáticas. De lá para cá, não vamos dizer que pouca coisa foi feita, mas também eu não posso falar que muita coisa foi feita. O que nós estamos hoje sofrendo com secas extremas onde deveria chover, como é o caso da Amazônia, em áreas de chuvas extremas, onde nós deveríamos ter um determinado equilíbrio climático, como o Rio Grande do Sul. Sim. E áreas como o Nordeste brasileiro, que outrora foram secas, hoje estão úmidas. E outras áreas que outrora dentro do sertão tinham vamos dizer assim, para além daquilo que a gente poderia chamar de normalidade climática, que era ser medianamente seco, mas com alguma água disponível, hoje está virando deserto. Então o Brasil já tem caracterizado cientificamente, pesquisadores de várias universidades brasileiras já atestam que nós já temos clima de deserto no nosso país. Então, quando eu chego no Maranhão, existe um fórum, tá, de mudanças climáticas. Sim. Um fórum para discutir mudanças climáticas. Meu amigo Saraiva, meus caros ouvintes, telespectadores aos quais já saudamos, eu vou ser muito franco com vocês. Sim.
Mudança climática a gente já discute há pelo menos meio século. Sim. O problema não é discutir mudança climática. O problema é que momento dessas discussões, em que momento nós vamos partir para ações práticas. Sim, perfeito. Independentemente de nós termos a forçante natural ou a forçante provocada pelos homens para alterar as dinâmicas atmosféricas. O que falta, não apenas no nosso estado, mas no nosso país e no mundo, é o entendimento de que aquela história de agir, pensar globalmente e agir localmente, ela não faz sentido Sim. se a gente não tomar uma postura prática. Sim. Porque só discussões não dá. E, infelizmente, a universidade, ela está, isso no Brasil, não apenas aqui no Maranhão, e olha que a gente tem um grupo forte no Maranhão que trata disso. Fundamos, inclusive, e eu dirijo o curso de meteorologia, o primeiro curso de meteorologia do Maranhão a nível de graduação nós temos na Universidade Estadual do Maranhão, mas nós não estamos mais interessados em discutir, nós estamos interessados em fazer algo prático, tá? Porque estamos na terceira década do século XXI, que é um século da praticidade, e a gente ainda está discutindo questões da metade do século passado. Fazendo a discussão. Mas, sim, Luiz, e os controles, assim, em termos de controle, essas referências, como é que essa medida hoje, por exemplo, especificamente do Estado, tem estações, a universidade? Explica um pouquinho isso para a gente, assim, para a gente entender um pouco, porque eu volto a te dizer, assim, boa parte dessa nossa conversa, ela está envolvida, até porque nós já participamos de outras conversas, e às vezes a gente percebe que essas conversas elas ficam muito distorcidas. Né? Bom, o que nós temos hoje em termos de rede de monitoramento? Nós temos uma rede de monitoramento oficial implantada no estado do Maranhão por 2 segmentos federais. Um ligado ao Ministério da Agricultura, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que possui um pouco mais de 15 estações meteorológicas distribuídas no território do estado do Maranhão. Algumas, como a de São Luís, que funcionam desde o início do século XX. A de São Luís funciona desde 1924, fica ali na APA do Itapiracó, ali entre o Coatraque, Coab, o bairro Itapiracó mesmo, Turu. E aí nós temos outras que foram implantadas durante os anos 1960, algumas carecendo de manutenção e outras ainda funcionando plenamente. Nós temos também um sistema de mais de 60 estações de controle de chuvas e de controle de vazão de rios associados a um outro órgão, que é a Agência Nacional de Águas, ligada ao Ministério, a ANA, ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Infelizmente, nós não temos hoje uma rede estadual expressiva que envolva universidades, secretarias, centros de pesquisas, tá? Que seja considerada expressiva para a produção de dados e informações em áreas que não são cobertas nem pelo IMET e nem pela ANA. A UEMA tem algumas estações meteorológicas de controle, a SEMA também faz uso de algumas estações públicas e privadas de controle, mas ainda é insuficiente para cobrir o estado do Maranhão inteiro. Saraiva, para você e vocês, meus caros e caras amigas, terem uma ideia, o Maranhão é um pouco maior do que a Itália. A Itália, com 310 mil quilômetros quadrados, tem mais de 2.000 estações meteorológicas cadastradas. O Maranhão, com 330 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, tem apenas menos de 100. Então, o que nós temos aqui é um território que muito pouco é conhecido sob o ponto de vista climático. Sim. E isso precisa ser suplantado, não é daqui a 15, 20, 30 anos, é nos próximos 4, 5. É aquela prática que tu está falando mesmo, é a prática. Coisa do controle mesmo, do número, da referência, né? Da gestão dos dados. Luiz, agora, entrando um pouquinho mais ainda mesmo especificamente, São Luís, o que a gente tem de controle, esse clima de São Luís? Porque a gente fala muito, eu lembro que nós já tivemos uma conversa há um tempo atrás, na época lá que nós trabalhamos juntos, e que tinha o Parque do Diamante e que havia ali algum estudo, alguma relação dizendo que o parque ele conseguia amenizar a temperatura do centro, lembra disso? E fala um pouquinho sobre São Luís, assim, para a gente. Bom, vamos lá. São Luís
eu vou falar de ilha para depois a gente chegar na capital. A ilha, ela tem 4 municípios, aproximadamente 902 quilômetros quadrados. É uma área pequena, tá? Mas é uma área que congrega a ilha inteira praticamente 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, a cada 6 habitantes do Maranhão inteiro, um mora aqui na ilha. Então isso faz com que nós tenhamos uma pressão muito grande por água, por espaços para habitação, sim, e, consequentemente, por retirada de cobertura vegetal. Isso faz com que nós tenhamos uma ideia de que quanto menos água eu tenho na superfície, água doce, tá? Quanto menos cobertura vegetal nativa eu tiver, maior é o impacto relacionado à dinâmica atmosférica. Sim. Ou seja, maior é a minha sensação de calor. Não é porque nós sejamos uma ilha que nós estamos isolados dessa situação. A ilha é cercada de água do mar por todos os lados, mas a água do mar, quando ela evapora, ela leva consigo salitre, tá? Sal, e sal armazena calor. Sim. Então nós temos uma sensação térmica elevada já por causa dessa situação. Quem diminui isso? Os mananciais de água doce e também a vegetação. Só que eu tenho cada vez menos mananciais de água doce e cada vez menos vegetação. Quando eu chego para o município de São Luís, desses 902 quilômetros quadrados, eu tenho metade dele como município de São Luís. A Prefeitura de São Luís, ela tem um trabalho interessante da Defesa Civil que distribuiu, com recursos federais e com recursos municipais, uma pequena rede de pluviômetro. O que é um pluviômetro? Ele é um equipamento que ele vai medir a quantidade de chuva que cai a cada 24 horas naquele ponto onde ele está implantado. Então, esses pluviômetros estão em áreas consideradas de risco de inundação, de risco de deslizamento. Qual é o problema? O problema é que esses dados, embora eles estejam sendo produzidos, eles são produzidos para áreas já caracterizadas como de risco extremo. Só que nós temos problemas quando chove no trânsito em área que não é de risco extremo a perdas de vidas humanas. Eu tenho o próprio planejamento da cidade feito com construção de vias, de rodovias, ruas, o que quer que seja, em áreas que um dia foram nascentes, em áreas que um dia foram manguezais, em áreas que um dia foram margens ou cursos de rio. Sim. E isso acaba por fazer com que essas áreas que são cruzadas por essas vias urbanas, com qualquer chuva, comecem a causar alagamentos. Sim. E como é que a gente vai medir a quantidade de chuvas em áreas que nós não temos nenhum instrumento? Então, em função disso, a Universidade Estadual do Maranhão, hoje, ela começa dentro do curso de meteorologia e também com os parceiros que nós temos institucionais, do Departamento de Geografia, do Núcleo Geoambiental da Universidade, tá? E também egressos da Universidade Estadual do Maranhão, nós estamos pensando um master plan que é de segurança climática para oferecer não apenas ao município de São Luís, mas aos municípios da nossa ilha. Sim. Esse master plan, que deve ser apresentado de forma oficial nos próximos 2 ou 3 meses, eles garantem 2 aspectos relacionados à ciência e um aspecto relacionado à cidadania. Os 2 aspectos científicos é criar uma modelagem de dados que mostre a evolução climática até o presente momento do nosso município, dos nossos municípios aqui da ilha, e, consequentemente, qual o comportamento para os próximos 30. Criaremos cenários. E o segundo aspecto científico essa modelagem ela pode gerar políticas públicas. E quais são essas políticas necessárias? Mas políticas com ação, que estejam amarradas em leis, em decretos ou outros instrumentos jurídicos. E o aspecto cidadão, tá, que vai também embasar esse processo, é que nós vamos escutar as comunidades que são afetadas. Sim. Mas voltando à temperatura de São Luís, especificamente, assim, lembra que eu te falei sobre o diamante? Sim. Aí eu me lembrei também na questão das dunas na praia também, sim, aquela proteção também. E tu chegaste a comentar comigo sobre a corrente de vento também. Essa pergunta ela é muito interessante, Saraiva, porque assim, quanto mais eu perco áreas verdes, mais eu tenho necessidade de fazer recuperação dessas áreas ou manutenção daquelas que ainda remanescem. Sim. Então, o Parque do Diamante, nós temos algumas imagens de satélite desde 1984,
até 2023 da ilha inteira, com uma resolução muito boa. Sim. E nós percebemos o seguinte, enquanto na Praça Deodoro, que está a 500 metros do Parque do Diamante, eu chego às 3 da tarde com temperaturas que podem atingir os 35 graus na média, ou seja, pode ter dias que estejam muito além disso, lá no Parque do Diamante eu não passo de 29 graus. Então, no intervalo de 500 metros, eu tenho uma amplitude, uma diferença de 6 graus Celsius, ou seja, o Parque do Diamante ele é um ar-condicionado urbano. As dunas que nós temos ali entre a praia de São Marcos e a praia do Calhau, na retaguarda da praia, perdão, com algum tipo de cobertura vegetal, chegam a atingir 30 graus, enquanto na praia está 34. Quando eu chego no Parque do Bacanga e aquela região toda do Coroado, Coroadinho, Sacavém, Salinas do Sacavém até o Santo Antônio, temperaturas chegam a 36 graus. No Parque do Bacanga, onde eu tenho vegetação nativa, está em 28. Então, eu tenho 8 graus de amplitude térmica. O que significa isso? Significa que nós temos, nas áreas que ainda possuem algum tipo de cobertura vegetal nativa, um arrefecimento, ou seja, uma diminuição da pressão do calor. Sim. E só para você ter uma ideia, entre 84 e 2023, nós orientamos um trabalho científico recentemente, que vai ser publicado no próximo ano, nós tivemos uma elevação geral, média, do nosso município de São Luís, Saraiva, na ordem de 11 graus. Então, se os cenários, aí por isso que eu digo, é complicado a gente agir, pensar globalmente e agir localmente, porque se nós formos pegar os paradigmas e os parâmetros pensados lá pela ONU, lá pelo painel intergovernamental para as mudanças climáticas, eles dizem que nós vamos aumentar até 2100 1,5 grau Celsius a 2. Nós aumentamos 11 em 30 anos, em 39 anos. Então, quer dizer, o que vale na média global não é válido para cá, porque nossos problemas são muito maiores. É como se a gente olha a casa dos outros, mas a nossa está pegando fogo e... Literalmente pegando fogo. Luiz, uma outra pergunta. Assim, em 2017, houve um registro de um abalo sísmico em São Luís. Né? Não, minto. Na verdade, o epicentro foi em Belágua, se não me engano, isso, na região do estado. Porque a gente fala desde criança, diz, o Maranhão não, o Brasil não tem terremoto, não tem abalo sísmico, essas coisas assim. Como é que é essa estrutura, no caso da ilha de São Luís? Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu, às vezes, na minha cabeça, na minha infantilidade, nos meus pensamentos, eu associo, às vezes, um pouco essa lenda da serpente, como se fosse, tem a história do tipo do Ouroboros, que quando a serpente, a cauda da serpente encontrar a cabeça, que se une. E, na verdade, às vezes, na minha visão, isso teria uma relação com uma falha que ela poderia se encontrar, vamos dizer assim. É especulação minha, isso aí não é pseudociência. Mas, Saraiva, tem uma ligação muito forte. Deixa eu te falar uma situação. Em 1946, um geógrafo renomado à época, e até hoje lembrado na academia, chamado Haroldo de Azevedo, ele começa a escrever livros didáticos de geografia, para o ensino que hoje é fundamental e para o ensino que hoje é o ensino médio, que antes era chamado científico, colegial. Livros muito bons, por sinal, que envolviam o conhecimento daquele momento. E o professor Haroldo dizia, o Brasil ocupa 48% da América do Sul. Sim. E está fora das bordas ativas do que já se chamava placa tectônica, ou seja, o Brasil não tem vulcanismo e não tem terremoto. Okay. Embora as pesquisas dos geólogos, não dos geógrafos, tenham evoluído muito dos anos 60, isso era lá nos anos 40, para cá, os livros de geografia pouco mudaram. Existem livros de geografia feitos no Brasil e para os estudantes brasileiros que são feitos por psicólogos, são feitos por sociólogos, mas não por geógrafos. Bom, então quando nós olhamos hoje a estrutura do território brasileiro, da estrutura do território maranhense e a disciplina que eu ministro na graduação em geografia e da nossa ilha, nós vamos ver uma verdadeira colcha de retalhos. O que é uma colcha de retalhos? É como se você estivesse pegando uma lasanha no almoço de domingo e a lasanha quente você pega e passa a faca
tá? E você vai criando falhas naquela estrutura maciça que você criou. Tá? A analogia com a lasanha ela é muito interessante porque a lasanha é feita de camadas e a nossa estrutura é feita de camadas também. Cada folhinha de rocha, que a gente chama, cada face de rocha, ela é como se fosse uma pequena estrutura dentro da lasanha. E elas são cortadas. Se você deixa a lasanha repousando um pouco, enquanto seus familiares estão chegando, tá? Você vai ver que o queijo ele vai começar a derreter de novo, mas vai ficar um pouquinho abaulada, ou seja, um pouquinho rebaixado o local onde você cortou. E esse é o nosso território, Saraiva. É como se fossem várias fatias de uma mesma lasanha e se você trepida um pouco uma, ela vai repercutir nas demais. Isso vem desde os Andes até o Nordeste brasileiro. Isso vai da Venezuela até a Argentina. Sim. E quando nós chegamos aqui no estado do Maranhão, nós temos centenas de falhas geológicas. Quando eu chego nesta ilha onde nós estamos situados, eu tenho pelo menos uma dezena de falhas cortando a nossa ilha. Você pode passar ali pela Coab, ali perto da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, deixe o seu carro ali, deixe o ônibus e você anda 300 metros em direção à Isabel Cafeteira e você está num platô e de repente você está olhando lá para baixo, tá? Um desnível de 30, 40 metros em poucos metros. Isso significa dizer que uma parte do território sobe e a outra desce. E onde eu tenho subidas e descidas, geologicamente falando, eu vou ter pontos instáveis. Sim. E esses pontos instáveis vão gerando ao longo de séculos ou de décadas pontos de sobrecarga de energia. E essa sobrecarga de energia, às vezes, ela é liberada na forma de um abalo. Foi isso que aconteceu lá em Belágua e que vai repercutindo em todo o território dessa vasta área chamada Maranhão e Piauí. Legal. Luiz, eu queria te agradecer a presença, né? Se tiver alguma mensagem para deixar aí agora, finalizando, fique à vontade. Primeiro, quero agradecer, saudá-los mais uma vez e dizer, Saraiva, que nós estamos inteiramente à disposição para virmos aqui outras vezes e fazermos os esclarecimentos que vocês desejarem. E digo mais, você é um dos engenheiros que eu conheço que mais tem visão interdisciplinar. E isso me deixa muito feliz, principalmente por ser seu amigo. Um abraço. Eu que agradeço. E também um abraço ao Dr. Marco Aurélio Diniz, né? O Dr. Marco Aurélio é uma pessoa única, é um cidadão que eu tenho um carinho muito grande e tenho orgulho de dizer que é meu amigo. Então, você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela paciência e a gente volta numa próxima, com mais ciência e mais conversa.